Irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos no templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na cidade de Rio Claro, igreja presidida pelo pastor Sisac Valadares, e nós estamos louvando a Deus neste dia para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 3, do dia 20 de julho de 2025, com o tema Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. Antes de nós fazermos uso da nossa lição textual, verdade e prática, e ler a perícope do texto, nós estaremos orando, pedindo a Deus a sua bênção, a sua graça, a sua infinita misericórdia, para que o Espírito Santo nos ilumine e nos ajude na transmissão desta importantíssima lição deste trimestre, que veio uma lição maravilhosa, que é a igreja em Jerusalém. Nós estaremos orando ao Senhor neste momento. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o teu santo nome. Agradecemos a Ti, meu Deus, pelos Teus grandes feitos. Louvamos, Senhor, meu Deus, porque a Tua mão bondosa tem alcançado, Senhor, meu Deus, a nossa vida, alcançado, Senhor, meu Deus, os irmãos desta igreja, tem, Senhor, meu Deus, estado com o nosso pastor. Pai, continue abençoando, Senhor, os alunos da escola bíblica. Continue abençoando, Senhor, meu Deus, os professores que têm, Senhor, ministrado a Tua palavra neste altar. Pai, ajuda-nos, Senhor, meu Deus, a compreendermos a Tua palavra e não só compreendê-la, mas guardá-la em nosso coração, a fim, Senhor, meu Deus, de praticarmos aquilo que estamos aprendendo, para que tudo seja para a honra e glória e louvor do Teu nome. Pai, nos abençoe neste dia, é o que nós pedimos em o nome de Jesus. Amém. O tema da aula de hoje, lição 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. E o texto, nós faremos leitura do texto áureo da nossa lição, está escrito: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que maravilhais disto? Ou, por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 12. A verdade prática da aula que estamos estudando neste dia diz o seguinte: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. A leitura bíblica que nós estaremos fazendo, ela está extraída do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, dos versículos 11 a 19. Atos, capítulo 3, dos versículos 11 a 19. Que está escrito: E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que maravilhais disto? Ou por que olhai tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aqui então fizemos já a leitura
do texto áureo, verdade prática e a leitura bíblica em classe. Nós estamos estudando essa lição de cunho importantíssimo para a igreja atual. Estudamos a respeito, na aula passada, que foi a lição de número 2, que foi sobre o tema a Igreja de Jerusalém, o modelo a ser seguido. E Lucas, ele continua narrando os fatos, e aqui nós entramos num capítulo bastante interessante, que é o capítulo 3. Nós vemos, o capítulo 1, a igreja orando, capítulo 2, a igreja continua orando, capítulo 3, os servos do Senhor continuam na prática da oração. A igreja de Jerusalém era uma igreja vibrante, porque era uma igreja que entendia o poder da oração. Os seus líderes, mesmo depois de serem agraciados por Deus, cheios do Espírito Santo no dia de Pentecoste, depois de Pedro ter pregado o primeiro sermão, que nós consideramos um sermão pentecostal, obviamente o sermão cristocêntrico, quando as pessoas estavam atônitas, porque os discípulos, aquelas pessoas que estavam reunidas no cenáculo, todos estavam falando em línguas, e estas línguas eram entendidas pelo povo que estava visitando Jerusalém. Eram idiomas humanos que estavam sendo falados pelos 120 participantes daquele cenáculo, e isso chamou a atenção do povo, e eles acharam que aqueles homens estavam embriagados. E aí Pedro, então, toma a palavra, aproveita a oportunidade para anunciar o Cristo. E quando Pedro termina a sua mensagem, termina a exposição bíblica, ali muitas pessoas, 3.000 almas aceitaram a Cristo, receberam Jesus e entenderam a urgência da mensagem e o arrependimento. E depois de tudo aquilo que aconteceu, Pedro e João continuam ainda dentro da sua humildade e como um bom judeu, na sua prática, que eles tinham o hábito de orar 3 vezes ao dia, 9 horas da manhã, meio-dia e logo 3 horas da tarde, eles estavam dando seguimento a esta boa prática da oração, e Pedro e João então se dirigem ao templo na parte da tarde para orar, para buscar a Deus, porque Pedro e João, eles entendiam que Deus é mais importante do que a sua obra, e por esse entendimento eles estavam orando. E é interessante que nós perdemos assim, no sentido de trocamos seria a palavra melhor, o nosso tempo de oração a Deus, e passamos às vezes mais preocupados com as atividades da obra de Deus. E isso tem sido um prejuízo tanto para nós quanto para a própria obra de Deus, porque o que consiste na maior importância é o nosso relacionamento com Deus do que a obra. O problema é que muitas igrejas hoje estão envoltas no que chamamos de um ativismo religioso muito grande, estão com muitas ocupações, muitas atividades, muitos projetos, não que isso seja ruim, não, mas temos que tomar cuidado e dar a devida dosagem para a vida cristã. Pedro e João, eles estão exatamente priorizando o seu relacionamento com Deus, eles estão priorizando a oração, eles estão priorizando a sua comunhão com Deus. A igreja, ela é poderosa não só pela pregação, mas também por sua comunhão com Deus. A comunhão com Deus, ela é importantíssima para o nosso próprio elevo espiritual, porque antes de trabalhar através de nós, Deus precisa trabalhar em cada um de nós. E para que Deus trabalhe em cada um de nós, nós precisamos pautar a nossa vida em um relacionamento com Deus. Mas a lição, a termos de introdução, está escrito: esta lição nos mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica. E qual é a marca de uma igreja bíblica? É o seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Nós temos elementos que regem o nosso culto, são elementos reguladores de culto. Nós temos oração, nós temos leitura bíblica, nós temos louvor, nós temos a parte da oferta e nós temos a parte da pregação.
a pregação não pode perder o seu espaço devido no momento de culto. As igrejas aí estabelecem a sua 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas de culto. Algumas igrejas têm até um período até maior de reunião, mas o importante é que esses elementos existam, mas eles não podem suprimir o tempo da exposição da palavra de Deus. Porque uma igreja verdadeiramente bíblica é a igreja que tem o seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. E não só em questão de tempo, não é só reservar o tempo para a pregação, mas que a pregação seja bíblica. Que a pregação, o pregador, ele leia o texto, ele fique no texto, ele explique o texto, ele aplique o texto. Isso é uma verdadeira pregação. Não é aqui ficar contando casos e contando histórias. O que muda é a pregação centrada na palavra de Deus. A pregação da igreja é uma pregação cristocêntrica, porque toda a Bíblia ela fala a respeito de Jesus. Então, uma das marcas, de uma igreja bíblica é o seu compromisso com a pregação da palavra. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus no centro de tudo o que ensina. Irmãos, como é maravilhoso nós falarmos a respeito deste Cristo. Da mesma forma que quando observamos Atos dos Apóstolos, porque se a igreja de Jerusalém é a igreja modelo, eles viviam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão. E a mensagem apostólica é a mensagem que eles extraíam do Antigo Testamento, até porque o Novo Testamento ainda não havia sido escrito, não havia sido produzido a obra literária do Novo Testamento. Então eles faziam uso do que nós chamamos da Torá, que são o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Eles faziam uso dos escritos e o uso dos profetas. A mensagem era extraída pelo poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo deu a esses pregadores a capacidade de ver o Cristo nas Escrituras do Antigo Testamento. Então, a sua mensagem era centrada na pregação do Cristo, e esse ressurreto. Nenhuma mensagem ela deva ser apontada para o homem, porque nós não somos o centro da mensagem bíblica. O centro da mensagem bíblica é Cristo. Pregamos a Cristo, conforme Paulo diz, e este ainda crucificado. O que ele diz na sua palavra, eu até quero fazer menção aqui, está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Paulo, novamente, escrevendo no capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz o seguinte: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo, também da mesma forma, ele diz o seguinte, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo do 1 ao 4. Olha que interessante. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também, observe que eles trazem sempre Cristo na mensagem. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim.
pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E ele, ainda em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, diz: porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. A mensagem do evangelho são as boas novas de Cristo, boas novas de salvação. Jesus veio a este mundo nos salvar dos nossos pecados. Deus não simplesmente poderia assim olhar e eu vou perdoar eles e vou esquecer o que eles fizeram. Não. Mediante o pecado do primeiro casal, a justiça divina deveria ser aplicada. E a Bíblia diz que ele é tanto justo quanto justificador. E como resolver a equação do pecado? Nós não poderíamos morrer por nós mesmos. Não tínhamos condições, porque a nossa natureza é uma natureza caída. Deus então propiciou, Deus nos deu, Deus ofereceu o sacrifício perfeito que foi o seu Filho. E ele veio para que tomasse o nosso lugar. Por isso que o Verbo, ele se fez carne, porque o sacrifício só pode ser feito por um igual. Não pode ser com sangue de touros, não pode ser com sangue de bodes, porque eles não são nossos iguais. Então veio o Filho, e o Filho veio para nos substituir como um sacrifício perfeito, como um sacrifício único. E por isso nós pregamos o Cristo. Pregamos este que desde o Gênesis até o Apocalipse é o tema central das Escrituras Sagradas. Então, seguindo a nossa lição, uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo o que ensina. E é por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. E por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. Que coisa extraordinária! É quando podemos estar na casa de Deus e ouvir uma mensagem que seja bíblica, que tenha Cristo no centro desta mensagem, que seja pregada no poder do Espírito Santo, porque senão são apenas palavras vazias. Se o pregador, se o comunicador da palavra, se aquele que está expondo a palavra não tem uma vida com Deus, e é só a mensagem centrada em Cristo, mas ele não tem uma vida também pautada em Cristo, se tornam apenas palavras vazias. Mas como é bom, irmãos, o nosso meio pentecostal, como é bom uma igreja como a nossa Assembleia de Deus, que os pregadores têm dado a liberdade para que o Espírito Santo forneça fogo ao raciocínio, inspiração para mensagens tão extraordinárias, que apontam para o Cristo que salva, que as pessoas ao chegarem à igreja, essa mensagem, ela transformadora, uma mensagem que traz refrigério para a alma, uma mensagem que confronta o pecado, uma mensagem que traz esperança apontando para o Cristo que pode perdoar pecados. E é isso que nós vamos estar estudando no decorrer da nossa lição. Texto 1 diz: a igreja que prega as Escrituras. E por que pregarmos as Escrituras, irmãos? Por que usamos este livro? Porque primeiro as Escrituras revelam Deus. Temos na teologia, falamos sobre a revelação natural, que é Deus se comunicando por meio das coisas que foram criadas. Se você pode fazer uso da sua Bíblia, abra comigo, por gentileza,
em Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 20, para dar só o contexto. Romanos, capítulo 1, dos versículos 18 a 20. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade em justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lo manifestou. E aqui está a questão da comunicação natural de Deus, ou da sua revelação natural. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A criação, ela testifica, ela revela o poder do nosso Deus. A criação testifica que existe um Deus. E aí nós temos um outro tipo, né, de comunicação da parte de Deus, que é através da consciência. E olha o que diz o texto de Romanos capítulo 2, versículo 15 e 16. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Nós temos a revelação na natureza, nós temos na consciência, nós temos na palavra de Deus. Esta palavra que é viva e que é eficaz, irmãos. Esta palavra que Deus usou 40 escritores por um período aí de 1.600 anos, em situações diferentes, em momentos diferentes da história, veio progressivamente se revelando. Ele nunca se revelou de uma única vez, ele foi progressivamente se revelando aos homens, e esses homens, inspirados pelo Espírito Santo, receberam de Deus a orientação para escrever as palavras que estão neste livro, que chegou até nós, que foi conservado, e nós recebemos esta palavra. Então, esta é uma das formas como Deus fala conosco, porque as Escrituras revelam Deus. E, por fim, nós temos a revelação máxima de Deus, que é a pessoa de Cristo, conforme diz o escritor aos Hebreus, do capítulo 1, dos versículos 1 a 4, mas eu não vou ler com os irmãos agora. Então, as Escrituras revelam a Deus. A igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam a Deus. A segunda pregação de Pedro, que é da onde nós extraímos o texto da lição da escola bíblica no dia de hoje, ela está registrada em Atos capítulo 3, versículos 11 a 26, e ela é um grande exemplo de retirar das Escrituras a revelação de Deus. A mensagem do apóstolo, ela é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Eu iria comentar um pouco lá na frente, talvez eu faça isso por modo de repetição, mas, irmãos, o Espírito que inspirou esses escritores a escreverem esta palavra é o Espírito que tem a função de apontar para Cristo, que é o Espírito Santo. Jesus, quando ele está no cenáculo reunido com os seus discípulos, depois da ceia, e ele começa a dar as últimas instruções aos discípulos, ele diz que quando o Espírito Santo viesse, o Espírito Santo iria glorificar a Cristo. O pregador cheio do Espírito Santo, a igreja que é orientada pelo Espírito Santo, que de fato é uma igreja bíblica e que tem o uso das Escrituras, o pregador não aponta para ele, e nem o pode, não aponta
para os homens no sentido de uma mensagem antropocêntrica, de colocar o homem como centro de todas as coisas, porque em alguns círculos cristãos, evangélicos, há uma inversão de valor, ou de valores, que coloca Deus como serviçal e a criatura como Senhor. E esse é o problema do evangelho antropocêntrico. O evangelho que coloca o homem acima do seu Criador. E não é este o cerne das Escrituras. As Escrituras revelam Deus, colocam Deus no centro. Deus é o alvo da nossa adoração. Até porque quando estamos vindo para o ambiente de adoração que é a igreja, não que o nosso culto comece na igreja, e aí é um engano de muitas pessoas acharem que o culto começa, por exemplo, aqui em Rio Claro, às 18 horas e 30 minutos. Não. A sua vida é o seu culto é a sua vida. Ele não está desassociado. Você chega aqui às 18 horas e 30 para o culto com a família, ou para um culto de ensino na terça-feira, aqui é apenas a representação daquilo que você fez o dia todo. É o seu momento que você acordou pela manhã, buscou a Deus, leu a sua palavra, ou aqueles que não fizeram nada disso. E aí vem para este momento de adoração. Uns realmente recebem a graça de Deus, outros nada, porque foi como a forma do seu culto durante o dia, como você tratou Deus durante o dia. E ele deve ser o centro das suas ações. Ele deve estar permeando o centro do seu pensamento. Ele deve estar permeando o centro das suas meditações. Então, buscar a Deus logo pela manhã, mesmo que você tenha um dia agitado, e pode dizer assim, irmão Marco, eu não consigo ler muita coisa de manhã. Mas, irmãos, um ou outro versículo que você leia nas Escrituras pela manhã, guarde ele no seu coração. Faça essa experiência, medite no versículo que você leu, tome ele para a sua vida e fique meditando nele o dia todo. Deus vai estar falando com você o dia todo. É o dia todo, sua mente regada, depois que você procura Deus em oração. Ô Marco, mas eu também não consigo orar muito. Começa com 5 minutos. Faça uma semana de 5 minutos, depois faça uma semana de 10 minutos, uma semana de 15 minutos. Logo, logo você vai estar orando aí 1 hora. Vai, cada um, irmãos, vai do seu tempo, vai da sua disponibilidade. Tem pessoas que podem orar 3, 4 horas, 5 horas, outros conseguem orar 20 minutos, meia hora, mas o importante é que faça. O importante é que busque a Deus e permita que a sua mente seja permeada pela presença do Espírito Santo. E aí você vai entender que as Escrituras sempre vão estar apontando para Deus, as Escrituras vão estar apontando para o Cristo, e não para nós. Para nós, ela nos trata da forma como nós somos, miseráveis pecadores e que necessitamos de um Salvador. E aí ela vai nos ensinar que nós não somos nada e que nós dependemos de que o Cristo esteja na nossa vida e que o Espírito Santo nos ajude a mortificarmos as obras da nossa carne e assim por diante. E aí dessa forma nós vamos viver para Deus. Então Pedro, quando ele anuncia, no capítulo 3, ele aproveita a oportunidade para pregar a palavra de Deus, até porque logo no início da lição eu disse que eles estavam na prática da oração. E quando eles foram para o templo orar, encontraram um paralítico que era colocado todos os dias na porta do templo. E até interessante que eles colocavam realmente na porta do templo, porque quem vai para o templo buscar a Deus é mais suscetível a ajudar pessoas. Então, eles colocavam ali na porta de Nicanor, que é chamada da Porta Formosa, os teólogos tratam como a Porta de Nicanor, e ele foi colocado ali, e aquele dia foi para o paralítico um dia muito diferente, porque Pedro e João estavam entrando naquele momento, já cheios do Espírito Santo, irmãos. Como dizem os pregadores pentecostais, eles estavam pingando óleo, pingando azeite, e foram para a oração, priorizando Deus na vida deles, e eles encontram o paralítico pedindo esmola.
E eu vou fazer uso do texto bíblico aqui, para que eu não faça citação do texto de forma inconveniente ou errada. Se você está na sua casa, os irmãos que estão no templo, né, estão assistindo a aula, podem fazer uso da sua Bíblia. E aí diz o seguinte, capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Pedro e João subiram ao templo para a oração à hora nona, 3 horas da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que ia entrando no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Pedro estava cheio do Espírito Santo e fitou o olho naquele paralítico e pediu para que o paralítico olhasse para eles, não no sentido de que eles roubassem a glória do Cristo, não, em hipótese nenhuma. E da forma que o paralítico olhou para ele atentamente, e ele estava esperando receber dinheiro. Só que naquele dia ele recebeu algo muito maior e melhor. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E aí Pedro se inclinou na direção dele, tomou pela mão direita, levantou e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E é interessante que Lucas, como médico, ele relata que de um salto se pôs em pé e passou a andar com ele e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Irmãos, para quem nunca tinha andado, no dia que Pedro, em nome de Jesus, falou com aquele paralítico e ele foi curado, Lucas usa termos, saltou, pôs-se em pé, os tornozelos estavam firmes e passou a andar e saltava e louvava a Deus. Irmãos, cura completa. Eu estava lendo a lição e fiquei mais ou menos pensando, uma criança que não tem deficiência nas pernas, é óbvio, tudo dentro do seu tempo, tá? Entendam a comparação. Ela precisa começar a firmar o corpinho, sentar, gatinhar, depois andar. Um animal que nasce, ele começa a andar, mas anda meio cambaleando, demora um pouquinho, até pegar o jeito e se firmar. Nesse caso, ele foi curado de uma forma tão plena, que, irmão, para quem nunca andou, ele já estava pulando. Olha que coisa extraordinária, para quem nunca andou, ele estava saltando. Então Lucas ele fala, que de um salto, aí entrou no templo saltando, porque chamou a atenção. Não é como alguém que nunca andou, agora está pulando, está com as pernas firmes, o negócio está bom. E aí Pedro, então, aproveitando a oportunidade, porque, irmãos, o milagre, ele é uma maneira de chamar a atenção das pessoas para que o pregador ou a igreja anuncie a palavra, para que se pregue a palavra. O milagre em si, irmãos, não é para exaltar o homem, não é para exaltar a igreja, não. É a porta da oportunidade para se pregar o Cristo que pode curar. Então Pedro, mais que depressa, da mesma forma que ele aproveitou a dúvida que estava no coração das pessoas, será que esses homens estão embriagados? Pedro falou, não, eles não estão embriagados, são agora 9 horas da manhã, mas aí ele usou a palavra, isso é o que está predito na palavra pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, que coisa extraordinária. Ele aproveitou a oportunidade das línguas estranhas para pregar a Cristo. Da mesma forma agora que ele aproveita a oportunidade de que o paralítico estava saltando no templo, e as pessoas conheciam, porque todos os dias ele era colocado à porta do templo, agora saltando, pulando, e aquilo chamou a atenção, e como a atenção do povo estava voltada para aquele milagre, Pedro aproveita a oportunidade para anunciar as Escrituras. Então, na nossa lição,
Pedro usa trechos das Escrituras para fundamentar a sua pregação, citando Deuteronômio 18, de 15 a 19, Gênesis 22, 18. Há também uma conexão com os Salmos, e aí ele cita o Salmo 22. Há outro texto que ele cita, Daniel 9, 26. Além disso, Pedro nos mostra que Deus sempre esteve presente, agindo na história do seu povo. E da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos. Então Pedro é totalmente inspirado pelo Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo, e ele não aponta para ele. Até há uma ênfase na lição que diz que, versículo 12, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Olha que lição, irmãos, de um crente cheio do Espírito Santo. Um crente verdadeiramente cheio do Espírito Santo, quando usado por Deus, porque entenda, irmãos, Thomas Walker, ele diz o seguinte: o poder para fazer esse paralítico andar era de Cristo, mas a mão era a mão de Pedro. Deus usou o canal humano, Pedro, para que fosse usado de uma maneira excepcional, extraordinária, pelo Espírito Santo, e esse paralítico começou a andar. Só que Pedro não toma esta glória para ele, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo vai apontar para Cristo. Porque seria uma incoerência se a função do Espírito Santo é apontar para Cristo e alguém que se diz cheio do Espírito Santo apontar para ele mesmo. Alguma coisa está errada. Não pode. O pregador, o homem de Deus, a mulher de Deus, o crente cheio da glória de Deus, cheio do Espírito Santo, vai apontar sempre para Jesus. Porque o Espírito Santo vai apontar para Jesus. E então Pedro disse: olha, não pensa que é por causa da minha santidade, não pensa que é por causa da minha piedade, não pense vocês que é pelo tempo que vocês acham que eu estou orando. Não. Isso que aconteceu, não sou eu. Né? Quem fez a obra foi o Cristo. Ele fez a obra. Que aí Pedro justifica. Né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus. Olha só, Pedro tira o foco dele, o que é muito diferente do que nós estamos vendo hoje, que são homens querendo brilhar mais do que o Cristo, querendo ser mais do que o Deus desta obra. Agora entenda que a estrela que deve brilhar em nosso meio é Jesus, e não o pregador, e não o pastor, e não o fulano de tal. Não. É Jesus. Então Pedro tira o foco dele, né, porque as pessoas estavam olhando para ele. Pedro tira o foco: não sou eu. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus. Então quem fez este paralítico andar não fui eu, não foi a minha piedade, não foi a minha oração. Quem fez o paralítico andar foi o servo Jesus, foi ele. Na tradução Almeida corrigida diz seu filho Jesus, na atualizada fala do seu servo, que é a citação de Isaías 52, 53, que é o capítulo do servo fiel. Ele fez andar. Hoje, o pregador toma para ele a glória, e isso é um problema. O Herodes discursou, e o pessoal falou: nossa, que discurso, esse homem é voz de Deus e não voz de homem. E ele achou que, perdão da palavra, no nosso português do dia a dia, ele achou que ele era o cara. Falou: não, sou eu.
E aí, por não dar glória a Deus, não é porque ele não falou glória a Deus, não, porque ele usurpou uma coisa que não era dele, e morreu comido de bicho. O Pedro não. O Pedro vai apontar para Jesus. Que lição, irmãos, para os pregadores de hoje. Que lição para nós. Não somos nós, irmãos. Não somos nós que fazemos nada. Quem faz é Jesus. As Escrituras testemunham de Jesus. As Escrituras apontam para o Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele. E isso é em João 5,39. Ele estava eu vou até ler o texto, que fica até mais fácil. Se você puder, João 5,39. Vamos ler essa parte da Bíblia Sagrada, para que a gente possa entender. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, Jesus ele está discursando, e os judeus tinham, o hábito de examinar as Escrituras. E eles examinavam porque cuidavam que, examinando as Escrituras, eles tinham a vida eterna. Aí Jesus diz: vocês examinam as Escrituras porque vocês cuidam ter nela a vida eterna. Só que essas Escrituras que vocês estão examinando para ter a vida eterna, elas falam de mim. Elas estão falando ao meu respeito. Elas estão falando da minha pessoa. Como a gente já citou aqui, Pedro faz menção de textos de Deuteronômio, de Salmos, Daniel, Gênesis, e se eles estivessem observando, eles estariam vendo o cumprimento na vida de Jesus. Então Cristo é o centro da Bíblia. Essa era também a compreensão do apóstolo Pedro. Segundo as suas palavras, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. Nós temos isso no Salmo 16, nós temos isso no Salmo 22, nós temos o Salmo 23, que é do bom pastor, nós temos o 24, que é a exaltação de Jesus após a sua ressurreição. Nós temos Isaías 53, irmãos, texto extraordinário da Bíblia Sagrada, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo perante ele como renovo de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, era homem experimentado no trabalho, homem de dores, homem de quem os homens escondiam o rosto, e dele não fizemos caso algum, mas ele foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi ferido pelos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e olha que lindo, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então as Escrituras estão apontando para Jesus, toda a Escritura aponta para Jesus, e não para mim, não é o pregador, não é o pastor de uma denominação, não é o professor da escola bíblica dominical, não é o professor do curso teológico, não, é Cristo. Cristo é o centro. Então a pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e sua morte não foram por acaso, já haviam sido preditas pelos antigos profetas. Então nada na trajetória de Jesus, irmãos, foi um acidente. Estava na agenda divina. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. Ele nasceu no tempo do Pai, ele iniciou o ministério no tempo do Pai, pregou sobre a vontade do Pai, andou na vontade do Pai, morreu na vontade do Pai, ressuscitou na vontade do Pai, porque as Escrituras estavam apontando para isso. Foram os judeus que mataram, foi Pilatos, foi Judas, não, foi Deus. Está escrito em Isaías 53, 10, foi do agrado do Pai moê-lo, fazendo-o enfermar. Então estava na agenda divina. E Pedro entendeu esta conotação de que o centro das Escrituras é o Cristo. E é interessante que as Escrituras, elas confrontam pecado. Hoje, há uma mensagem que entorpece a consciência do homem,
fazendo com que ele não se arrependa. É só mensagem bela, mensagem de amor, né? Venha como está, fique como quer. Você é o ponto fraco de Jesus, o lindo de Jesus, e assim por diante. Não, irmãos, até porque, entenda, o falso pregador, o falso profeta, né, ou os falsos profetas, sempre vão falar de amor, não vão confrontar o pecado. Eles não pregam mensagens que confrontem o pecado, não pregam. Eu fico pensando naquele célebre sermão de Jonathan Edwards, quando ele prega pecadores na mão de um Deus irado. Aconselho os irmãos a lerem ou ouvirem, é lógico que não é ele que está falando, tá? Mas existe na internet os sermões gravados de Spurgeon e tantos outros. Observem a tônica da mensagem. A mensagem trata de céu, a mensagem trata de inferno, a mensagem trata de Cristo, a mensagem é centrada na Bíblia, não afagando o ego do homem, não dizendo que o homem vai conquistar as coisas deste mundo e oferecendo os reinos deste mundo aos homens, até porque, irmãos, quem oferece o reino do mundo aos homens não foi o Cristo, foi o inimigo das nossas almas, ele oferece isso a Jesus. Então, essa ideia da prosperidade, dos bens materiais, do estar confortável todo o tempo, e isso independente do seu estado espiritual, é perigoso. Porque Pedro, ele ao aproveitar a oportunidade da pregação, por causa da cura do paralítico, ele cita a palavra, arrependam-se. Vocês precisam se arrepender, vocês precisam ter uma mudança de mente. Vocês precisam ter uma mudança de caminho. Vocês não podem permanecer dessa forma. Então ele diz que a verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronta. E aqui a lição traz o termo grego, metanoia, que traduzido aqui como arrependei-vos. E arrependimento significa mudança de mente e mudança interior, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. Não existe essa história, venha como está e fique como quer, não. Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então siga. A palavra de Deus, está escrito em Hebreus 4:12, que ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela é poderosa para dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Irmãos, a palavra de Deus ela tem que nos confrontar. A palavra de Deus tem que mostrar que nós estamos errados e apontar para o caminho da salvação. Uma igreja que não tem uma pregação cristocêntrica, uma igreja que não tem uma pregação centrada nas Escrituras, mas está baseadas em técnicas de autoajuda, psicologia, prega mais sociologia e qualquer outra coisa que não seja a Bíblia, ela está levando os homens que ouvem ao inferno, porque a palavra tem que confrontar. Quantas vezes você não chega ao culto e aquele dia você chega depois da mensagem, você chega em casa e fala, mas hoje eu apanhei bastante. E que bom que isso aconteça, porque é a palavra te confrontando, é Deus te moldando, é Deus falando com a sua vida, falando com a minha. Agora vim para uma igreja, irmãos, vim para um culto, aonde só se fala de amor, e é por isso que está cheio de gente aí, e esse problema do relativismo, que tem arrebentado com a interpretação bíblica. Se tem amor no coração, Deus não vai condenar. Se ama fulano, que é do mesmo gênero, Deus não vai condenar, porque Deus é amor, Ele ama todo lindinho junto, toda lindinha. Não, irmão, não é isso que a Bíblia diz, não. Isso é um equívoco, isso é um engano. Isso não deve acontecer. Isso é uma má interpretação. Isso é desonestidade intelectual, isso é não saber interpretar texto bíblico, isso não é estar centrado nas Escrituras. Então, se você, conforme a nossa lição diz aqui, olha,
essa mudança de mente, mudança interior, ela diz respeito à aceitação da vontade de Deus. Se Deus determinou que algo é pecado, irmão, é pecado. Não adianta ficar relutando, querendo achar argumento, querendo debater, querendo achar uma explicação racional. Está regulado na Bíblia, é normativo, faça. Aí tem outros que falam, mas a Bíblia não diz claramente, então se a Bíblia não diz claramente, eu posso fazer. Não pode não, irmão. Não pode não. Se a Bíblia não fala, porque quando ela fala, ela normatiza, mas se ela não fala, ela limita. Não pensa porque ela não fala claramente num assunto, que eu posso fazer. Pegue os princípios gerais. A Bíblia não pode ser interpretada ao seu bel prazer, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Não. Isso é errado. A Bíblia tem normas para ser interpretada de forma correta. Não é porque a Bíblia não diz explicitamente sobre uma coisa que você acha que você pode fazer. Existem princípios gerais, e esses princípios gerais são norteadores. Pode talvez não estar com todas as letras garrafais, como muitas pessoas querem, irmão, mas ela tem que ser interpretada dentro do seu todo. Não pode ser interpretada apenas num ponto, ou arrancar as interpretações do seu contexto, porque aí, irmão, dá, como eles dizem, dá ruim. Aí não funciona. Segundo tópico, a igreja que prega no poder do Espírito. O Espírito capacita o mensageiro. Não podemos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos 3. Eles já vieram, né? Cheios do Espírito Santo, porque estavam orando, e isso aguardando a promessa. Jesus em Lucas 24, 49, ele dá a ordem aos seus discípulos: fiquem na cidade de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. E ele dá as últimas instruções aos seus discípulos depois de ressurreto. E aí entre a sua morte, né, que é a Páscoa, que foi na Páscoa, até o Pentecostes são 50 dias. Então 40 dias ele passou com os discípulos e 10 dias eles estavam orando no cenáculo, aguardando a manifestação dessa tão esperada promessa que ele deu aos seus discípulos. E quando eles estavam orando, o lugar em que eles estavam foi tomado, foi cheio da presença do Espírito Santo, e eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Então o Pedro, que se acovardou, que negou Jesus na casa do sumo sacerdote, diante dos seus criados, agora é um outro homem, porque ele está cheio de Deus, e cheio de Deus a ponto de estar capaz, não para negar, para praguejar como ele fez, mas agora para anunciar a palavra. Irmãos, como é bom quando o nosso intelecto, a nossa capacidade cognitiva, ela é incendiada pelo Espírito Santo. Como o pregador, irmãos, traz um impacto tão grande, mas não por ele, tá? Não por ele, mas o Espírito Santo incendeia o seu raciocínio, a ponto dele esclarecer as Escrituras às pessoas que ele estão ouvindo. E nós precisamos do Espírito Santo, não dá para fazer as coisas sem o Espírito Santo. Quando eu estou lendo, eu costumo orar: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da Tua lei. Permeia a minha mente, me ajuda, me ensina, me instrui, tira os obstáculos que a nossa carne pode ter no momento de ler as Escrituras, para que a gente possa ser, de fato, usados pelo Espírito Santo. E aí, irmãos, quando o pregador é usado, tome o devido cuidado de não achar que você é o cara, viu? Tome cuidado de não achar que a coisa acontece por sua causa. Não, seja humilde de entender, até porque deixe que os outros te louvem, não louve você a si mesmo. Não faça isso. Se alguém vier, irmão, que aula, que mensagem, glória a Deus, irmão, glória a Deus. A honra, a glória seja dele, porque quem capacita é o Espírito Santo. Então diz que isso fica na vida de Pedro evidente no uso do verbo atenizo, que traduzido significa fixar o olho. E Pedro com João fitando os olhos nele. O estudioso Strong,
explica que no Novo Testamento esse termo é usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligado a acontecimentos divinos ou milagrosos. Então Pedro viu lá o paralítico e penso, eu vou conjecturar, como cheio do Espírito Santo, chamou a atenção, falou, não, esse homem anda hoje. Vai lá, Pedro, esse homem anda hoje. E fitou o olho nele e falou, meu filho, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. E o paralítico saiu saltando, pulando. E aí, lembra a legendária história de Tomás de Aquino, quando visitou o Papa Inocêncio IV, e o Papa foi surpreendido pela visita de Aquino, e ele pegou o Papa no momento em que ele estava contando as muitas moedas da igreja, e ele disse, olha, nós não podemos dizer, como Pedro, não tenho prata e não tenho ouro, porque, irmãos, a mesa ali estava cheia, e Aquino disse, mas nós também não podemos mais dizer, ou o Senhor também não pode mais dizer, levanta e anda. Isso é uma triste realidade, pessoas e igrejas que têm dado muito mais atenção à forma do que de fato ao conteúdo, que precisa de luzes, precisa de fumaça. Quando uma igreja perde, e o pregador perde a capacitação do Espírito Santo, ele precisa criar métodos humanos, ele precisa de mensagem que afague o ego, ele precisa criar um ambiente para que as pessoas possam se sentir bem, porque lhe falta o Espírito Santo. Agora, os pregadores inflamados, irmão, como Spurgeon, George Whitefield, John Wesley, Savonarola e tantos outros, irmãos, não precisavam de nada disso. Não precisavam de nada disso, as pessoas paravam para ouvi-los. Os apóstolos, Paulo, e assim por diante. O que a igreja precisa é voltar às suas raízes. E nós temos aqui a receita, irmãos, a receita está aqui na Bíblia. E os homens tentam mudar esse método, tentam mudar a maneira como Deus trabalha, e aí ficam criando métodos humanos. Só que o problema de ficar criando métodos humanos é que você gera uma igreja carnal. Ao invés de você apacentar ovelha, você acaba criando bode, e bode dá trabalho. Para manter bode dá trabalho, você está sempre fazendo uma coisa, inovando aqui, inovando ali, trazendo uma novidade calma, uma novidade acolá. Mas quando o pregador ele é de fato usado pelo Espírito Santo, irmãos, a igreja percebe o fluir, o agir, o mover do Espírito na vida do pregador, e entende que o homem é só um instrumento, porque o poder ele pertence a Deus. O Espírito Santo ele glorifica Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo glorificaria. João 16,14. O Espírito nunca chama a atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Isso é exatamente o que vemos na cura do paralítico na Porta Formosa em Atos 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, não podia aceitar ser o centro das atenções. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. E aí cito novamente o texto. Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é uma pregação bíblica. Isso não passa de um discurso humano. Irmãos, e o que nós mais temos? Se pararmos e analisarmos atentamente muitas mensagens, elas mais exaltam o pregador e mais massageia ego de pessoas do que ela é escriturística.
é o culto só de vitória, é campanha disso, é campanha daquilo, é campanha daquilo outro. E é interessante que fazem campanha, mas ninguém faz campanha de arrependimento, né? Campanha arrependei-vos, não. Campanha mortifique a sua carne, não tem. Essas campanhas, acho que não, capaz de não aparecer ninguém, irmão, para falar a verdade. Mas a ideia é afagar ego, é trazer movimento, é pensar em receita, é apontar para o pregador, a igreja só lota-se fulano de tal, e tem que ser de grande nome, tá? Vai pregar, senão o povo não vem. Não, irmãos. A gente tem que ter cuidado que existem muitos ídolos dentro do meio evangélico. E são bezerros de ouro, tá? São bezerros de ouro. Nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O Espírito Santo, de novo, o Espírito Santo na vida de uma pessoa, e essa pessoa plenamente cheia do Espírito Santo não aponta para si mesma, mas aponta para Jesus. A minha pregação não pode estar centrada, né, quando eu digo a minha pregação, eu estar falando. Não pode estar centrada em mim, eu não sou o alvo. Eu, quando tenho oportunidade de ministrar, como estou fazendo agora, não posso pensar em que isso reflita a glória para mim. Não, a glória é dele. Porque a capacidade é dele, irmão. A palavra é dele. Este povo é dele. Nós somos dele. Tudo é por ele e para ele. É dele, por ele e para ele. Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso apontar para mim. Pregadores que se gloriam demais, tem coisa errada, irmão. Tem coisa errada. Não pode e nem deve. E por último, a igreja que prega a esperança vindoura. Então, um alerta à sociedade indiferente e insensível. O apóstolo Pedro já havia exortado seus ouvintes, na sua primeira pregação, a salvarem-se daquela geração perversa. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40. Agora ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. É essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. A falta da centralidade das Escrituras, a má interpretação dos textos bíblicos, somados a esta geração consumista, materialista, tem agravado essa questão da insensibilidade, tem agravado essa questão da indiferença. Que, irmãos, quando temos a oportunidade de abrir esse texto, devemos pregar ela na sua íntegra, pregar ela toda, e não pensar, irmãos, em agenda, se eu vou ser convidado novamente para ministrar num congresso, num culto cheio de pessoas, nos grandes eventos. Não. A nossa fidelidade tem que ser na exposição clara das Escrituras. Assim como Pedro, porque isso aqui é o nosso exemplo. Deus seja louvado pela vida do escritor da lição da Escola Bíblica Dominical, pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, que nos trouxe esse trimestre um tema tão precioso, tão oportuno, tão importante, porque a geração de hoje, ela está pensando em status, está pensando em likes, está pensando em aumentar seguidores nas redes sociais. Isso não é evangelho, nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados
para abrir essas escrituras e sermos fiéis no texto bíblico e fiéis apontando para Jesus, anunciando nesse mundo indiferente e insensível uma mensagem de esperança, uma mensagem que faça os homens saírem do sono espiritual ou da morte espiritual em que vivem, para encontrar com o Salvador, a fim de que Deus possa gerar vida na vida deles. Eu não posso pregar uma mensagem que afague egos e manter, irmãos, o porco, né, na lama. E aí quando eu faço isso, eu mantenho, né, o porco na lama, isso é na sujeira, fazendo com que ele pense que é ovelha. E a responsabilidade é nossa, porque nós somos chamados para ter fidelidade com estas escrituras, ou aliás, com esta escritura. No plural, são os textos da escritura. Eu não posso pregar ou inventar alguma coisa na Bíblia a fim de tomar proveito inapropriado ou abusar da boa-fé das pessoas. Não, o texto tem que ser pregado, né, para uma geração sem esperança, que é a mensagem da cruz. Não interessa, irmãos, se você vai conseguir agenda, nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para manter a fidelidade à palavra. Eu sempre tenho comigo que essa plataforma aqui, ela é mais elevada do que a igreja, não é para destacar aqueles que sentam aqui, não, é para destacar essa palavra aqui. É ela que é o destaque, é ela que é o destaque. E os obreiros que sentam nessa plataforma são servos desta palavra. Então, toda vez que fazem menção, o uso dela, sejam fiéis. Preguem na centralidade, preguem Cristo, anunciem Cristo. E por fim, concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus, o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando para um refrigério nos últimos dias, que fora prometido a Israel. Então, trata-se de uma futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que, no tempo de Deus, se cumprirá. Irmãos, nós precisamos ter mais o foco no céu do que nas coisas da terra. A nossa mente tem que estar permeada pelas coisas do alto. Se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são lá de cima, não as que são aqui de baixo ou da terra. Pensem nas coisas de cima. Até Paulo diz, porque a nossa pátria, ela está no céu. Nós precisamos ter a esperança de transformação do nosso corpo para ser conforme o corpo de glória do Senhor Jesus. Temos que pensar na perspectiva, do arrebatamento. Quanto tempo já faz que nós não ouvimos mensagens sobre arrebatamento, mensagem sobre o inferno, mensagem sobre arrependimento, mensagem que de fato impacta a nossa vida, que mude, que nos confronte, que mostre a nossa situação miserável de pecador, que nós não somos nada. Nós não somos o ponto fraco de Jesus, nós não somos lindinhos de Jesus, não somos nada disso, irmão. Nós somos miseráveis pecadores que precisam de Jesus Cristo. E aí concluo, lendo, chegamos ao fim de mais uma lição, e nela vimos a grande importância de que a pregação bíblica tem e como deve ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador,
com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as Escrituras Sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele, para sermos exitosos no ministério da Palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as Escrituras Sagradas. Irmãos, novamente, isso nós aprendemos quando estudamos a parte de homilética, que é uma das matérias teológicas, que é sobre pregação, sobre a entrega de um sermão. Leia o texto. Fique no texto, irmão. Pregue o texto. Se você lê um texto, pregue ele. Ensine. Faça, de fato, o que nós chamamos de exegese. Extraia do texto o que o texto realmente diz. Não faça uma exegese, que é colocar no texto aquilo que ele não diz, não inventa. Mas eu não sou um teólogo, eu não sou um profundo conhecedor. De novo, Pedro, e aqui só fazer uma nota de rodapé, no capítulo 4 diz que eram homens iletrados, não significam que eram analfabetos, não significam que eram incultos, eles não tinham educação formal nas escolas rabínicas. Tá? É isso que o texto diz. Mas conheciam Bíblia, conheciam porque davam lugar ao Espírito Santo, deixavam que o Espírito Santo permeasse de fato suas vidas. Eles liam, tá, irmãos? Tem que estudar. Se você quer ser um bom comunicador da palavra de Deus, um bom professor, um bom pregador, precisa estudar. Porque eu não sei de quem é a frase, que aí quando você está estudando, você acaba, na realidade, quando você estuda as Escrituras, você acaba, e pensando nela, você acaba fazendo teologia. Então alguém disse que a teologia é a parte da religião que exige um cérebro. Então você precisa estudar. Você precisa ler. E permitir que esta palavra transforme a sua vida. Molde o seu caráter para que Deus possa trabalhar através de você. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que Deus continue sendo glorificado nas nossas vidas e na exposição da sua santa palavra. Queridos, só informando aos irmãos que logo mais às 18h30 nós temos o culto com a família aqui no Templo Sede e em todas as nossas congregações. Venha, traga novamente a sua família, traga um amigo para que possa ouvir a palavra de Deus e estejamos todos cultuando ao nome do Senhor. Isso logo mais às 18h30. Pai, nós louvamos o teu nome. Agradecemos a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito. Louvamos a Ti pela exposição desta lição. Pedimos que o Teu Santo Espírito trabalhe na vida, Senhor meu Deus, dos alunos da Escola Bíblica Dominical, daqueles que nos assistem, Senhor, pelas redes sociais, por aqueles, Senhor meu Deus, que não podem estar no templo, mas que são alcançados também por esta palavra. Nos ajuda, Senhor meu Deus, a mantermos fidelidade às Escrituras e falarmos, Senhor, a respeito dela com integridade. Pai, nunca, Senhor meu Deus, usurpando textos, arrancando os textos dos seus contextos, mas, Senhor, sendo fiéis, Senhor, na exposição, aplicando de forma correta a Tua palavra, para que em tudo o Teu nome seja glorificado. Pai, assim nós pedimos, em o nome de Jesus. Amém.